Graça e paz, irmãs, da Confederação Desperta Débora. Meu nome é Patrícia, eu sou da cidade de Bauru. Eu sou uma Débora despertada, sou casada há 38 anos, tenho 3 filhos, 2 netos que eu amo muito e pela misericórdia do Senhor, eu estou bem engajada na nossa Confederação Desperta Débora. E eu estava hoje meditando numa palavra e gostaria de dividir ela com vocês, amém? A palavra de Deus nos fala em 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, que diz assim: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Ontem eu tive uma experiência que me alegrou demais, uma experiência assim que me deixou assim muito feliz, muito feliz. Recentemente eu tenho trabalhado com uma mulher e ela está enferma e eu orei muito por ela. Eu coloquei o nome nos nossos grupos de oração e todos os dias nós estamos orando por ela, mas no meu coração vinha uma preocupação assim: e a alma dela? Ela não aceitou Jesus, ela não conhece Jesus. E a gente fala de cura, ela aceita. A gente faz uma oração, ela fica, né? Ela aceita. E eu me preocupei com a vida da salvação dela. E ontem eu estava assim, nós fomos em 4 na casa dela, pela primeira vez, porque desde essa pandemia tudo era virtual, apesar de eu já ter estado com ela, mas visitas mesmo era só virtual. Mas ontem, mesmo em pandemia, nós colocamos as nossas máscaras, fomos em 4, foi eu, meu esposo, a minha amiga Cristiane e a filhinha dela, uma menina linda, tocando violão, foi uma bênção. E nós chegamos lá, falamos de Jesus, a Cristiane tem um testemunho maravilhoso, a Cristiane tem um testemunho assim, é uma mulher de Deus, né? A filhinha dela, um docinho, tocando, cantando, e meu esposo ali do lado, que um sacerdote sempre dá um respaldo muito grande pra gente, né? E quando nós chegamos lá, o Senhor fez uma obra tão maravilhosa dentro daquele lugar que as 2 filhas dela, mulheres, e uma irmã dela mais velha, em lágrimas, aceitou a Jesus. Mas não foi um aceitar Jesus assim, você aceita Jesus como Salvador? Não foi muito bem explicado. Que muitas pessoas querem a bênção de Jesus, mas não querem o dono da bênção. E durante a nossa visita, eu pude falar com ela assim, falei para ela assim: olha, eu sou casada. E para mim ser casada, eu tenho meus direitos. Meu esposo cuida de mim, meu esposo zela de mim, ele me alimenta, ele me respeita, ele cuida de mim. Porém, eu também tenho meus compromissos com ele. Eu lavo a roupa dele, eu respeito ele, eu cuido dele. Então, aceitar a Jesus não é apenas aceitar a bênção de Jesus, é aceitar também o Jesus, é começar a trilhar nos caminhos dele, é honrar, é respeitar, e em lágrimas, as 4, tanto aceitaram Jesus como se comprometeram, terminando a pandemia, a estar conosco na igreja. E quando eu saí de lá, eu saí assim, regozijante. Eu saí muito feliz, muito grata ao Senhor. E falei assim, poxa, nós somos em 4, e em 4 nós ganhamos 4 almas. Olha que vitória. Mas o Senhor falou no meu coração assim, falou assim no meu ouvido assim: não, não, não foi, vocês não foram em 4 e 4 receberam ganharam 4 almas, não. Quantas pessoas têm orado por isso? Aí me veio a palavra de Deus sobre Ziclag. A palavra de Deus nos fala que Davi, ele desceu a peleja. E quando ele desceu a peleja, ele desceu com 600 homens. E quando eles retornaram à sua cidade, Ziclag,
um povo tinha dado sobre Ziclag, os amalequitas. Eles haviam invadido Ziclag, eles haviam pego todas as mulheres crianças e ainda por cima queimado a cidade de Davi. Nota que Davi saiu com um exército de 600 homens a pelejar. E que quando ele retornou cansado, enfadado, ele chegou na sua cidade e de longe ele viu as chamas, a fumaça e estava queimada a cidade dele. A situação foi tão triste, a situação foi tão impactante que o próprio exército de Davi desejou apedrejar Davi. Mas Davi consultou ao Senhor. E quando ele consultou ao Senhor, ele disse no versículo assim, ó. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. A palavra de Deus nos fala que mesmo Davi estando naquela situação de tristeza, de angústia, ele consultou ao Senhor. A sua própria tropa, na qual ele era o cabeça, queria apedrejá-lo, se voltou contra ele. Já não bastava a sua cidade estar queimada, as suas mulheres e filhos terem sido levados cativo, ainda aquele povo se voltou contra ele. Mas como Davi tem um coração segundo o coração de Deus, ele naquele momento de dor, ele não foi chorar por um canto, correr daquelas pessoas, não, ele foi consultar o Senhor. E quando ele foi consultar o Senhor deu uma palavra para ele: olha, persegue, você vai alcançar e você vai libertar. E você vai libertar. Ainda que todos se levantassem contra ele, ele foi lutar. Ele não foi se prostrar diante da situação. É guerra, nós vamos lutar, nós vamos alcançar, nós vamos vencer e vamos libertar. Mas o que me chama a atenção é que diz a palavra que quando ele saiu em busca daquela tropa, ele saiu em 600 homens, mas em determinado lugar, 400 homens continuou com ele, mas 200 não aguentou, estavam cansados. Então eles pararam no lugar, deixaram as bagagens extras para não ser pesada, e em 400 homens foi Davi e alcançou aquela tropa. E deu sobre aquela tropa, libertou suas mulheres, libertou as suas crianças e trouxe de volta um grande despojo junto com eles. A palavra de Deus nos fala que quando eles quando eles chegaram de retorno ao lugar que estava aqueles 200 homens e aquelas bagagens, eu quero ler a palavra que diz assim, ó, em 1 Samuel 30, versículo 22, diz assim: então todos os homens maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que cada um leve sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E diz a palavra de Deus que Davi falou que conforme o que eles trouxeram, tanto as pessoas que lutaram, aqueles 400 homens, como os demais, todos eles ficaram com o despojo. Diz a palavra de Deus, em que tal vos dariam ouvido, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, também será a parte dos que ficaram com a bagagem, e igualmente a repartirão. Então a palavra de Deus nos fala que, ainda que apenas 400 homens pelejaram e 200 ficaram para trás, a palavra de Deus nos fala que o despojo foi repartido igualmente, tanto os que foram como os que ficaram, guardando a bagagem. É nisso que o Senhor falou no meu coração. É isso que o Senhor falou no meu coração. Irmãs, ser uma Débora não é apenas sair
a luta. Como Davi saiu com 400 homens? Existem situações, sim, que mulheres não têm como estar no campo junto conosco, mas ser uma Débora e receber o despojo é mesmo você não podendo ir, é você dobrar os seus joelhos e orar: Senhor, eu não posso estar lá, mas vai o Senhor, vai com as minhas irmãs. Irmã, você que não pode ir, mas pode fazer uma consagração, pode fazer uma oração em favor das que vão. E você, irmã, que pode ir, assim como nós fomos em 4 e ganhamos 4 almas, não fomos nós que ganhamos 4 almas, não fomos nós, apenas nós, porque muitas mulheres estavam orando. Nota que nós temos um grupo só da cidade de Franca, de 155 pessoas, mulheres que estão orando naquele grupo. Temos também um grupo aqui em Bauru, que em torno de 80 mulheres estão nesse grupo em oração, e o nome dessa família estava nos 2 grupos. Então, tal qual o despojo é para quem foi, é para quem ficou, guardando em oração, velando. Irmãs, teu trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho não é em vão. Ainda que você muitas das vezes não esteja na frente da batalha, dobre o seu joelho. Você vai alcançar. Você vai resgatar. Resgata, irmãos, as vidas que foram aprisionadas pelo inimigo. Resgata os nossos filhos. Resgata eles. O inimigo não tem poder, não pode ter poder. A palavra de Deus nos fala que Davi falou assim: Senhor, eu alcançarei, eu libertarei. E o Senhor falou: alcançarás e libertarás. Eu quero dizer para você, dobre os seus joelhos. Se você mesmo não tendo condições de estar na frente de qualquer coisa, de qualquer batalha, o Senhor está ouvindo as suas orações. Você vai alcançar, você vai resgatar. E tal qual a recompensa dos que foram é daqueles que ficarem em oração, em consagração. O seu trabalho não é vão. Pelo contrário, o seu trabalho é de suma importância. A palavra de Deus nos fala que Davi disse: tal qual é os que foram e os que ficaram, o despojo é o mesmo, o seu galardão é igual. Déboras, em oração. Só o Senhor vê o teu gemido naquele quartinho. Só o Senhor pode contemplar as suas orações, mas Ele está pronto para ouvir, responder e recompensar. Tal é os que foram, tal é o seu despojo. Amém? Glória a Deus.